Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 10ª lição deste primeiro trimestre do ano de 2023. Ruth, capítulo 1. A imigração para Moabe e o retorno a Belém. O textuário nos diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 22. A verdade prática nos diz que as tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de Deus. A introdução do comentário nos apresenta Ruth como sendo um pequeno livro, absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano. Traz histórias com características de realidades da vida com que facilmente o leitor se identifica. Nele, veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis, em direção a um plano glorioso e eterno. No primeiro capítulo, o escritor relata com poucas palavras a história de uma família da tribo de Judá que foi para a terra de Moabe. Lá, o pai da família morreu, os filhos que casaram com moabitas também faleceram. E Noemi, a viúva, ao ouvir que havia alimento na sua terra, decidiu juntamente com suas noras voltar para a sua cidade natal, Belém de Judá. O primeiro tópico, o livro de Ruth. O nome Ruth significa companheira. O livro leva seu nome e nele é mencionado 12 vezes, e uma vez no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ruth é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Autor e data. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi.
Essa referência nos permite datar com alguma segurança quando essa história ocorreu. A autoria do livro de Ruth é atribuída por muitos estudiosos ao profeta Samuel, por entenderem que o estilo literário, linguístico, é semelhante ao dos livros de Juízes e aos livros de Samuel. No entanto, há aqueles que colocam este livro já muito mais tarde, no período da monarquia, porque o seu autor tinha conhecimento de Davi como rei. A história da família de Elimeleque aconteceu no período de Juízes, talvez nos dias de Gedeão, provavelmente na última metade do século XII a.C. O terceiro item do primeiro tópico nos fala sobre o motivo que levou aquela família a sair da sua terra natal, a fome. Provavelmente uma seca muito forte, provavelmente umas colheitas que não tinham sido boas, levaram as pessoas a sair da sua terra e procurar comida em outras regiões. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Portanto, esse é o início do livro de Ruth, a história de uma família belemita da época dos juízes, que pela escassez de alimentos saiu da sua terra, Belém de Judá, para morar nas terras de Moabe, a uma distância de cerca de 80 quilômetros a leste do Mar Morto. Belém de Judá era uma cidade de cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. O nome da cidade significa Casa do Pão, nome que aponta para a incomum fertilidade daquela região para o plantio de cereais. E isso chama a atenção no livro. Havia fome na Casa do Pão. Também se destaca que a fome não era algo comum. Devia-se, provavelmente, em parte, às pilhagens associadas com o período caótico dos juízes. A invasão midianita, por exemplo, foi algo que provocou fome na terra, já que eles destruíam as colheitas e levavam o gado, levavam todo o alimento que os filhos de Israel tinham. Mudar de cidade é uma coisa dispendiosa, inquietante. Implica arrancar raízes antigas, deixar amigos e vizinhos, às vezes de longa data, procurar uma nova casa, estabelecer uma nova vizinhança, conhecer outras pessoas de confiança. Para essa família, a imigração foi um verdadeiro terremoto. O segundo tópico nos fala do drama da morte e da viuvez. Primeiro, a morte do esposo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A morte, em um certo sentido, é um dos acontecimentos mais naturais da vida. Todos os homens são mortais, têm um tempo de permanência limitado aqui na Terra. A morte, inexoravelmente, lembra o homem de sua fragilidade e limitação, e faz parte da vida desde a queda. Todavia, a morte de uma pessoa jovem tem um tom de tragédia. Para os filhos de Noemi, Malom e Quilion, certamente, e também para Elimeleque, a morte chegou cedo na vida, e Noemi ficou totalmente desamparada, sem o seu marido e sem seus 2 filhos, muito cedo. O segundo item do segundo tópico nos fala sobre o casamento dos filhos. A Bíblia nos fala que Malom e Quilion haviam casado com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e eles moraram na terra dos moabitas durante quase 10 anos. Os casamentos nos tempos bíblicos eram muito festivos, tanto para os pais quanto para os noivos. Uma das razões é que era a possibilidade daquele casal ter filhos homens, dar continuidade à linhagem familiar e garantindo a manutenção das suas famílias e propriedades. Não havia naquela época tragédia maior para uma família do que ter o seu nome extinto por não ter um herdeiro. Todavia, a sequência dos fatos mostra novos eventos trágicos que põem fim à esperança de Noemi. Seus 2 filhos morrem sem deixar descendentes, sem deixar filhos. Sobre esse tempo de quase 10 anos que eles moraram ali, é entendimento para muitos estudiosos que esses anos abrangem o tempo de permanência da família na terra de Moabe. O terceiro item nos mostra o drama das 3 viúvas. Morreram então Malom e Quilion, ficando assim a mulher, no caso Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E não apenas ela estava desamparada, mas suas noras também, Orfa e Ruth. A família de Elimeleque está sem a segunda e sem a terceira gerações. Diante de uma tragédia assim, não há palavras que possam consolar.
Vale observar que já a partir do verso 3, o escritor muda a forma de referir-se aos homens da família. Elimeleque agora passa a ser referido como o esposo de Noemi. Naquele tempo era um modo muito incomum de referir-se a um homem em função da sua mulher. Não era uma forma usual de se referir a um homem. Além disso, quando se refere a Malom e Quilion, agora não se fala filhos dele, se referindo a Elimeleque, mas filhos dela. Ou seja, essas formas de tratamento indicam a transferência de responsabilidade do pai, agora morto, para a mãe, viúva. A partir de então, o foco passa a ser Noemi e Ruth, não mais Elimeleque. São mulheres que, assim como tantas outras bravas mulheres que sozinhas, por serem viúvas ou até viúvas de maridos vivos, precisam assumir a excepcional responsabilidade de liderança e provisão do lar. Quantas mulheres que hoje em dia têm essa cruz maior do que muitas outras, de serem o pai e a mãe das suas famílias. Segundo algumas estatísticas, no Brasil, entre 20% e 30% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Ou seja, são famílias em que você não tem a responsabilidade dividida entre o pai e a mãe, mas apenas a mãe exerce os papéis de provedor, de sustentador e de instruidor dos filhos mais novos. O terceiro tópico da lição nos fala sobre o retorno para Belém. Noemi não tem mais motivos para ficar em Moabe, e ela diz às suas noras que está voltando para casa. Ela sabe que a vida de uma viúva estrangeira em Israel é muito difícil. Ela sabia que os moabitas eles não eram bem aceitos pelo povo de Israel, inclusive pelos comportamentos anteriores desses povos em relação aos israelitas. Então, ela insiste com suas noras para que fiquem na sua terra natal, fiquem em Moabe, e ela irá sozinha. Orfa concorda, mas não Ruth. O capítulo 1 do livro de Ruth termina com Noemi propondo mudar o seu nome para Mara, que na língua hebraica significa amargura, representando melhor a sua vida trágica. Afinal, seu nome Noemi significava doçura, algo agradável, suavidade. Era uma palavra que não combinava mais com a sua vida. A sua vida não estava nada doce, suave ou agradável, mas sim amarga e cheia de desilusões. Noemi, Orfa e Ruth iniciam o retorno. Então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Sem dúvida, era uma ótima notícia. Deus tinha mandado alimento ao seu povo. O mesmo Deus que tinha permitido faltar o pão, agora Deus estava mandando o pão de volta ao seu povo. Vemos nesse pequeno detalhe que, por mais que Deus permita que em certos momentos da nossa vida falte o pão, falte a alegria, falte a família, falte o emprego, falte alguma coisa muito essencial, mas em algum momento Deus vai se lembrar de nós e vai mandar o pão de volta sobre a nossa vida, assim como mandou na vida de Noemi. Depois de tudo que tinha acontecido, havia uma luz de esperança. Pelo menos ela não iria passar fome de novo na sua terra. Observe o movimento de Noemi nos textos a seguir. Então se dispôs ela e voltou da terra de Moabe. Agora ela tem o domínio da decisão. Ela faz o caminho de volta para Belém, para a casa do pão. Por sua atitude, Noemi mostra que sua fé em Deus se mantivera viva para seguir em frente. Então, ela lidera o êxodo, a saída do lugar onde ela estava, e as suas noras a seguiram. As três mulheres seguem estrada fora, quando inesperadamente Noemi suplica às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Pode-se inferir que, enquanto caminhava, Noemi refletia sobre o futuro das suas noras. Não desejava que elas se sacrificassem por sua causa. Em Belém, ela não poderia garantir que elas tivessem um lar. Em Belém, elas eram estrangeiras. Em Belém, elas não seriam bem acolhidas. Mas em Moabe, na casa dos pais, elas teriam mais expectativas. Poderiam inclusive constituir novas famílias. Noemi deseja a bênção do Senhor sobre elas e diz:
que o Senhor use convosco de benevolência. Ou seja, que Deus seja bondoso com vocês, que o Deus que eu sirvo abençoe vocês por tudo que fizeram por mim e deseja que elas sejam felizes, que Deus lhes dê família, que Deus lhes dê um marido, que Deus as guiasse a novos casamentos para seguirem com suas vidas felizes e em segurança. Assim Noemi coloca suas noras nas mãos de Deus e se despede delas. A Bíblia nos relata que elas choraram em alta voz. Era um momento de despedida. Elas nunca mais se veriam novamente. No segundo item do terceiro tópico, vemos sobre a lealdade de Ruth. Noemi tenta novamente convencer Ruth e Orfa a voltarem para Moabe. Numa primeira vez, elas se recusam. Elas insistem em continuar com Noemi. E ela tenta novamente porque sabe e ela se preocupa com a vida das suas noras, com um forte argumento. Sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e tivesse filhos, vocês iriam esperá-los até eles crescerem? Vocês ficariam sem tomar marido? E ela continua insistindo, não, minhas filhas, porque por vossa causa Deus me amarga. A mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. É interessante a mentalidade daquela época, que também deve ser a nossa. Quer seja o bem, quer seja o mal, tudo vem de Deus. Ela reconhecia que Deus tinha pesado a mão sobre ela. Por isso ela tinha perdido seu marido e seus filhos. Mas ela ainda assim mantinha a sua fé em Deus. Ela não deixou de crer em Deus, de ser fiel a Deus, por causa dos males em sua vida. Podemos também, como Noemi, reconhecer: Deus tem me castigado, Deus tem pesado a mão sobre a minha vida. Talvez eu não tenha sido fiel a Ele como deveria, ou mesmo sendo fiel, por motivos que eu não sei, Deus pode ter pesado a mão sobre mim, mas ainda assim, Ele é o meu Deus, e eu sou servo ou serva dEle. Esse era o pensamento de Noemi, e esse deve ser o nosso pensamento também. Novamente as mulheres choram em alta voz, mas dessa vez Orfa se despede e volta para sua casa e para os seus deuses. Mas diferentemente, Ruth se apegou à sua sogra, decidida a ficar junto dela numa manifestação de profundo vínculo emocional e de lealdade. Ruth fala pela primeira vez na história, fazendo declarações lapidares de amor, companheirismo e fidelidade à sua sogra. Para ela, voltar era abandonar Noemi, era deixá-la mais vulnerável ainda. Então afirma que iria seguir e viver com ela, que estava disposta a renunciar à sua terra, estava disposta a renunciar aos seus deuses, ela estava disposta a abrir mão da sua identidade e se identificar com o povo de Noemi e com o Deus de Noemi. Isso não era tão simples quanto parece. Afinal, o povo de Israel e o povo de Moabe não eram os melhores amigos. O povo de Moabe era um dos povos que Deus tinha ordenado que o povo de Israel exterminasse totalmente. Eles não cumpriram a ordem, mas isso não melhorava a situação entre eles. Além disso, como se converter, como aceitar um Deus que tinha dado a ordem para que o teu povo fosse exterminado? Então, esta bela ação de Ruth não é algo banal, não é algo de menor importância. O que ela estava fazendo era dizer a Noemi que permaneceria pelo resto da vida com ela e que até mesmo seria sepultada na mesma sepultura. E finaliza com o seu compromisso: onde quer que morreres, ali morrerei eu, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprover, ou seja, Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Um belo exemplo de amor e cuidado de uma nora pela sua sogra. E a partir dali, Noemi não fala mais nada de Ruth voltar à sua terra. Ambas seguem para Belém de Judá. O terceiro item do terceiro tópico, nos fala sobre a chegada em Belém. Ambas se foram até chegarem a Belém, e ao chegarem, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres diziam: não é esta a Noemi? 10 anos haviam se passado. Talvez eles pensassem de nunca mais rever aquela família. Noemi havia partido com seu marido e seus filhos, e agora volta sozinha como uma estrangeira.
uma diferença muito grande que causou espanto a todos que moravam ali na cidade de Belém. Os detalhes da viagem não são contados, mas ao chegarem à porta da cidade, elas entram em Belém juntas, iniciando uma nova fase da vida. São recebidas pela cidade, que se comoveu ao ver Noemi abatida física e emocionalmente, sem o marido e os filhos. As mulheres que a recebiam com entusiasmo também lhe trouxeram muitas recordações, inclusive do significado do seu nome: agradável, doce, suave. Enquanto que ela responde: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque grandes amarguras Deus tem permitido, Deus tem dado a mim. Veja que mesmo reconhecendo que as amarguras tinham vindo sobre ela, mesmo reconhecendo que Deus é quem tinha consentido ou permitido que essas amarguras viessem sobre ela, mas você não observa em Noemi aquele tom de blasfêmia contra Deus, de reclames contra Deus. Ainda assim você sente a fé desta mulher na sua voz e no seu tom de palavras. Noemi queria mesmo era ter. Além disso, Noemi também diz o seguinte: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Eu parti rica e voltei pobre. Para demarcar o tempo que a volta de Noemi ocorreu, o escritor menciona a colheita da cevada. Lembre-se que no começo do livro inicia-se dizendo que havia fome naquela terra, mas agora termina com um registro da abundância trazida pelo começo da colheita da cevada. Assim voltou Noemi, da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega, ou seja, da colheita da cevada. A aplicação pessoal nos fala que fé é a confiança de que Deus é fiel em todas as circunstâncias. Só Ele pode transformar os nossos infortúnios em bênçãos, segundo o seu eterno propósito. Então, se em algum momento da nossa vida Deus consente, Deus permite que os males e amarguras venham sobre nós, mas ainda assim confiemos nele, que Ele é poderoso para restaurar a nossa sorte. Essa é a primeira lição que nós iniciamos a aprender no livro de Rute, e que na sua escola bíblica dominical você possa aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe esse vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo